A 74ª temporada de Fórmula 1 começa já no próximo dia 5 de março e quando os semáforos se apagarem no Bahrein será o início da história da temporada de 2023, uma história que pela primeira vez será escrita em 23 páginas. Quem começará na moto de cima, Ferrari ou Red Bull? Quem será a grande surpresa deste campeonato? Mais uma vez tenho a companhia do João Carlos Costa, o comentador de Fórmula 1 na Sport TV, para juntos fazermos a antevisão daquilo que será a temporada de 2023 da categoria rainha do desporto automóvel. João, antes de mais, muito obrigado por ter juntado a nós e começava por te perguntar, com base naquilo que vimos na semana passada no Bahrein, quem é que achas que parte em vantagem para esta temporada? Ferrari ou Red Bull? Por aquilo que vimos nos testes no Bahrein, naqueles 3 dias, a Red Bull está à frente. Os testes valem o que valem, mas a Red Bull fez tudo com enorme facilidade, não teve problemas, fez simulações muito boas de corrida com todos os tipos de pneus que vão ser usados no Grande Prémio do Bahrein, nos C1, C2 e C3, e depois, no último dia, à tarde, com o Sérgio Pérez, já com a noite a cair, já com o sol para lá do horizonte, nas condições ideais para fazer um tempo, montaram 2 jogos de C4 e Sérgio Pérez foi o mais rápido dos testes. Ou seja, o Red Bull pareceu competitivo, fiável, respondendo àquilo que os pilotos lhe pediam, àquilo que a equipa foi testando no carro. Verstappen estava particularmente satisfeito, o Sérgio Pérez também estava particularmente satisfeito, o Dr. Marco dizia que o carro servia ao Verstappen e ao mesmo tempo servia também ao Sérgio Pérez, o que parece estranho, sabendo nós que eles têm estilos de condução um bocadinho diferentes, mas a verdade é que a Red Bull parece estar na moto de cima. Tinha uma boa base do ano passado, evoluiu essa base naquilo que foi absolutamente necessário e começa na frente. Agora, não temos certezas porque toda a gente sabe que os testes, mesmo nesta versão de 3 dias apenas, que nunca antes tinha sido feita, nunca antes na história da Fórmula 1 tinha havido apenas 3 dias de testes, mais os filming day, verdade, mas esses são primeiro 15 km e depois 100 km, e com pneus que não têm muito a ver com aqueles que são usados durante os grandes prémios. Nunca tinha começado uma temporada com tão poucos testes, e era preciso acertar, e a Red Bull acertou. A Ferrari está longe, não temos a certeza. O que é que temos certeza da Ferrari? Que tem velocidade máxima, mas será que foi pelo facto, ao contrário da Red Bull, que usou um package aerodinâmico que tem a ver com o Grande Prémio do Bahrein, a Ferrari apostou numa configuração aerodinâmica com menos asa e, portanto, capaz de lhe dar um bocadinho mais de velocidade, mas também ao mesmo tempo ter mais desgaste dos pneus, porque tem menos apoio e os pneus tentem escorregar. E isso fez com que nas simulações de corrida os Ferrari tivessem bons tempos de início, mas depois fossem perdendo tempo ao longo das voltas com qualquer dos tipos de pneus, ao contrário do que acontecia com a Red Bull. Isso faz pensar que a Ferrari se calhar está um bocadinho atrás, ao contrário do que acontecia no ano passado, onde ou estava à frente ou estava em pé de igualdade com a Red Bull. E essa para já é meia certeza. Não sabemos o que é que eles andaram a esconder. Os pilotos estavam satisfeitos, a equipa estava satisfeita. Será que com a direção do Fred Vasseur, a forma como a Ferrari encarava sempre os testes pré-temporada, na procura da performance, na procura de marcar o melhor tempo, na procura de dar nas vistas de imediato, mudou? E isso fez com que esta Ferrari não estivesse tão preocupada com os tempos? Se calhar sim. Mas acredito que entre Ferrari e Red Bull tínhamos as equipas mais capazes neste início da temporada, apontando eu, e é uma opinião pessoal, e acho que é uma opinião generalizada, mais para o campo da Red Bull, menos para o campo da Ferrari. Achas que esta questão da Red Bull ter a limitação da utilização de túnel de vento pode ser efetivamente uma desvantagem ou é quase um fait-divers e que a Red Bull... Não é um fait-divers, poderá não ser uma desvantagem tão grande quanto isso, ou pelo menos não foi na preparação do RB19. O que poderá ser é naquilo que será o desenvolvimento do carro ao longo desta temporada. E esta temporada vai ter nesse aspecto algo de diferente relativamente àquilo que aconteceu no ano passado. No ano passado as equipas tiveram de gastar muito dinheiro a construir um carro novo, pese embora ainda tenham usado o dinheiro de 2021 e até o de 2020, porque o regulamento começou a ser pensado nessa altura e depois foi avançado no tempo a estreia deste carro com efeito sol de 2021 para 2022, mas a verdade é que o ano passado custou muito às equipas, e agora existe o teto orçamental, para terem um novo carro. Este ano é uma evolução, ou seja, os gastos são, obviamente que todos os chassis são novos, não há ninguém que repita o chassi do ano passado, mas os gastos base são menores e isso vai permitir que as equipas tenham mais dinheiro para desenvolvimento. Vamos ter mais desenvolvimentos a surgirem ao longo do ano. A Red Bull está limitada em horas de túnel de vento e em horas de CFD. E isso poderá significar que terão menos capacidade para fazer evoluções. Mas a verdade é que a Red Bull, pelos vistos, colocou
no início do campeonato um carro que era aquilo que precisava. A Red Bull não podia falhar este projeto, exatamente por essa limitação que tem em termos de horas de desenvolvimento. Precisava de um projeto sólido, rápido, que depois fosse acamando, por assim dizer, com as evoluções alheias também a surgirem. E nesse aspecto a Red Bull parece ter ganho a parada. Agora, a Ferrari tem mais dinheiro, mais horas, sobretudo mais horas, para fazer o desenvolvimento do carro? Tem. O SF23 poderá ter mais desenvolvimentos que o Red Bull? Sim. Mas será que a Red Bull precisa de fazer tantos desenvolvimentos quanto a Ferrari poderá precisar? Não sabemos. E apenas uma breve palavra para esta nova direção da Ferrari. Saiu o Mattia Binotto, entrou o Fred Vasseur. Achas que a família e o seio, aquele espírito quase de medo, de sentinela, que até aos dias de hoje, ou até aos dias de ontem, no caso, quase imperava na Ferrari, achas que Fred Vasseur vem tirar um bocadinho esta cultura do medo na equipa italiana? Ou achas que poderá trazer aqui algo de novo, uma lufada de ar fresco na Ferrari? Marvin, eu acho sobretudo que o Fred Vasseur tem um estilo diferente do que tem o Mattia Binotto. O Fred Vasseur é um diretor de equipa. O Mattia Binotto era o engenheiro adaptado a diretor de equipa. E isso tem coisas boas e tem coisas menos boas. O Fred Vasseur sabe comandar homens. Já comandou os seus próprios homens nas equipas de forma de promoção onde ele era sócio, onde era patrão, e na Sauber Alfa Romeo comandou, não como patrão, mas como responsável da equipa, os seus homens. E é isso que ele vai trazer para a Ferrari. E será um método diferente, se calhar, de todos os outros. Cada diretor de equipa tem um método novo, um método próprio de comandar os seus homens. Vamos ver o que é o método de Fred Vasseur. Ele explicou que não ia mexer muito, que ia manter a estrutura, que, digamos, no fundo ia dar continuidade àquilo de bom que a Ferrari tem, ajustando onde era preciso ajustar. E viu-se, tirou o Iñaki Rueda, passou o Iñaki Rueda para uma posição em que não tem responsabilidade direta nas corridas e foi buscar um miúdo, tem apenas 26 anos, vai fazer 27 este ano, para ser o novo chefe de estratégia da Ferrari. Colocar alguém com esta idade como chefe de estratégia de uma equipa como a Ferrari é uma responsabilidade brutal, mas ele não teve medo, e ao mesmo tempo um risco, mas ele não teve medo de assumir esse risco. Para mim é a melhor, digamos, forma de entendermos como é que o Fred Vasseur vai fazer. Não teve problemas em assumir este primeiro risco. Vamos ver se tem problemas em assumir outros riscos. Mudar tudo seria um erro, até porque a Ferrari vinha galvanizada num resultado que, comparativamente a 2020 e 2021, era muito melhor. Voltaram às vitórias, voltaram a discutir o campeonato, pelo menos ali até ao primeiro terço. E portanto, mudar o quê? Apenas e só limar as arestas que não estavam totalmente suaves. E uma delas era a estratégia. Vamos ver se essa aresta está bem limada e se depois tudo o que é departamento técnico, seja chassi, seja unidade motriz, vai conseguir evoluir para dar à Ferrari as ferramentas para poder, de facto, lutar pelo título. A estratégia que, de resto, o Charles Leclerc aponta, não é, como uma das causas para ter perdido algumas das corridas, nomeadamente Silverstone, o ano passado. João, mudando agora aqui um bocadinho de tópico, Mercedes a Red Bull e a Ferrari foram as equipas, provavelmente, que mais se aparentam, que mais aparentam ser as favoritas. Pelo lado contrário, quem é que menos te impressiona? Não necessariamente quem é que será a equipa que ficará nos últimos lugares, mas quem é que tu achas que, tendo em conta os resultados do ano passado, pode ter mais dificuldades neste início de temporada de 2023? Há uma equipa que é, na minha opinião, um segredo, porque não revelou nada. Chama-se Alpine. A Alpine, ao que parece, andou com afinações que não têm a ver com o Bahrein, não se preocupou em conseguir tempos, andou com um carro sempre muito duro, vai ter imediatamente uma evolução para o primeiro grande prémio, como se fôssemos pensar que o A523 não estava totalmente pronto a tempo dos testes. Mesmo assim, fez uma simulação, uma meia simulação de corrida, com resultados muito animadores. Mas vale o que vale. Nós não sabemos quantos litros de combustível estavam no depósito, se o depósito tinha combustível para fazer um grande prémio todo desde o início, se começaram só com meio depósito, se calhar até só com alguns litros, ou quilos, agora são em quilos, de combustível. Portanto, não sabemos. É a grande incógnita. Eu não consigo colocar a Alpine. Não se percebe se a Alpine está com problemas, o carro saltitava em demasia, mas saltitava de uma forma diferente, não tinha proposing, nem tinha bouncing, saltitava porque estava muito rígido, passava num corretor e aquilo levantava de uma forma estranha. Os pilotos não pareceram preocupados, a equipa não pareceu preocupada. Não sabemos, exatamente. Temos de esperar para o sábado para saber se a Alpine está no grupo da frente ou no grupo de trás. E pode acontecer uma das duas coisas. A Williams e a AlphaTauri têm carros fiáveis, não tiveram grandes problemas. A Williams teve um ligeiro problema, mas rapidamente resolvido. Foram as equipas que mais rodaram.
Mas nem num caso nem no outro mostraram tempos, nem numa volta, nem nas simulações, sobretudo com as simulações a terem grande desgaste de pneus, um bocadinho mais na Williams, mas também na AlphaTauri. Portanto, não sei se escapam ao fundo do pelotão. Dentro destas três equipas estão talvez as três que eu tenho mais dificuldade em não dizer eles podem estar no fim do pelotão. Mas a Alpine, como eu disse, pode ser a grande surpresa. Depois, há alguns casos, digamos, de continuidade. A Alfa Romeo e a Haas, acho que mostraram nos testes que a Ferrari tem no 06611, que é o nome do motor deste ano, uma grande unidade motriz. Estão bem a velocidade máxima, estão bem numa volta só. Agora, olhamos para os tempos das simulações, tanto da Haas como da Alfa Romeo, e vemos que não estão longe da cauda do pelotão, mas também não estão longe do topo do segundo pelotão. Portanto, estão ali numa terra que se calhar é só deles. Ou se calhar deles com a Alpine. Não sabemos. Mas não estão nem mal nem bem. Não me parece nem a Haas nem a Alfa Romeo com a mesma capacidade que estavam no início da temporada passada. Ou seja, a possibilidade de rapidamente chegarem a um top 5 parece difícil. A não ser que a unidade motriz da Ferrari seja mesmo aquele canhão que muitos dizem que pode vir a ser e que levou a Ferrari a se calhar não usar toda a potência nestes testes. E depois, o que sobra? Sobra, de facto, a surpresa dos testes, a Aston Martin, e sobra a Mercedes. A Mercedes talvez tenha sido a grande desilusão destes testes. Porque, pelos vistos, não conseguiu, mantendo o mesmo conceito dos pontões zero, do carro estreitinho, ainda que esteja um bocadinho cheinho, ou seja, o Mercedes não foi ao ginásio, foi engordar durante a temporada de Aliás, fuga. as três equipas de topo, basicamente, mantiveram-se fiéis aos conceitos do ano passado. Com nuances. Sim, mas demonstraram que há mais do que uma forma de construir um carro de Fórmula 1 rápido. Porque, afinal de contas, as três equipas ganharam corridas na temporada passada. É verdade. Mas a Mercedes chegou ao Bahrein sem ter um carro que mostrasse mais do que mostrou o carro do final do ano passado. Este W14 para já não mostrou mais que o W13 dos últimos grandes prémios. Portanto, fica a ideia que o conceito afinal vai ser mesmo muito difícil de esperar, de explorar. Vamos ver se a Mercedes tem paciência para ir à procura da performance total deste conceito de pontões zero, como é conhecido. O porpoising desapareceu, parece-me claro. O bottoming desapareceu na sua grande maioria, mas o carro tinha problemas, fugia de frente e depois dava umas chicotadas de traseira brutais. Há vários onboards do Lewis Hamilton a lutar com o carro, sempre com o carro a fugir de traseira. Exatamente. Sim. Atenção, são as duas mas coisas. Há um grande slow motion de um slide a sair de uma curva lenta do Bahrein. Eu acho que se nós tivermos de encontrar um perdedor, ainda que não esteja nem pouco mais ou menos na cauda, mas se tivermos de encontrar um perdedor para estes testes é a Mercedes, porque não conseguiu demonstrar que, mantendo o conceito com pequenas nuances, podia ser muito mais competitiva do que era o ano passado. Se tivesses que apostarias que a Mercedes está mais próxima da Ferrari e da Red Bull, mantendo-se ainda no terceiro lugar, ou achas que o pelotão se aproximou mais do terceiro lugar da Mercedes? Eu diria que o segundo pelotão poderá estar ainda mais próximo do que esteve no ano passado, mas atenção, que eu acredito que isso será mais verdade a partir para aí do quarto, quinto grande prémio do que propriamente já nestes primeiros grandes prémios, e acredito que se a Aston Martin confirmar aquilo que mostrou nos testes, e não há razão para pensarmos que não irá confirmar, porque acho que fizeram um trabalho sabendo que tinham um carro competitivo e trabalharam para, apesar do Fernando Alonso ter estado basicamente sozinho, porque o Filipe Drugovich tem pouca experiência, o Lance Stroll infelizmente não pôde participar nos testes, portanto o Alonso fez, digamos, o trabalho de casa quase todo, tirando a parte de captar dados que foi feito pelo Filipe Drugovich. O outro trabalho de afinações, de ir à procura de um bocadinho mais aqui, um bocadinho mais ali, foi feito por Fernando Alonso. E o Fernando Alonso faz isso bem e é rápido, continua a ser rápido. Acho que a Aston Martin pode discutir o terceiro lugar com a Mercedes, pode discutir o segundo com a Ferrari, o primeiro com a Red Bull, não sei, mas que deu boas indicações, deu. Tinha aqui esta questão para colocar, que acho que será uma das grandes questões do início desta temporada. Será que Fernando Alonso, pela primeira vez, ou pela primeira vez pós-Renault, pós-primeira experiência na Renault, fez a jogada certa da carreira ao abandonar a Alpine e a ingressar na Aston Martin? Se calhar fez. Vamos ver. A Aston Martin tem ambição, tem um dono, um patrão, um dono no Pai Stroll, que gosta de ganhar, não gosta de perder, e tem ganho, normalmente nos negócios onde se mete tem ganho.
tem a capacidade financeira para tornar a equipa vencedora, está a construir uma nova fábrica, falta um túnel de vento que poderá ser uma menos-valia para a Aston Martin no futuro imediato, mas ele irá aparecer, de certeza absoluta. Acredito que se a Aston Martin conseguir manter o mesmo ritmo de desenvolvimento que a Mercedes, a Ferrari e a Red Bull, e esse é um desafio que é difícil de agarrar, é muito difícil ter o mesmo ritmo de desenvolvimento da Red Bull, da Ferrari e da Mercedes, por todas as razões, até pela forma como essas equipas de topo estão habituadas a fazer esse desenvolvimento. Digamos que toda a estrutura está programada para seguir esse caminho e a Aston Martin tem de aprender a seguir esse caminho, apesar de todos os anos que a equipa de Silverstone, desde a Jordan, tem, e até antes da Jordan, mas a verdade é que ainda não está a esse nível. Mas se conseguirem, eu acho que a Aston Martin pode ser um caso sério neste campeonato. Não dará para ganhar o campeonato. Tenho dúvidas que dê. Dará para ganhar corridas? Se calhar não dá, mas dará para lutar pelos pódios, dará para aproveitar aqueles momentos em que as equipas, sobretudo Red Bull e Ferrari, vacilam. Sim, e as corridas automóveis têm sempre o seu quê de imprevisibilidade, não importa estar no momento certo. E vamos pensar, se eles conseguirem fazer melhor que a Mercedes, é uma grande vitória. Se eles conseguirem lutar pelo 4º lugar no Campeonato de Construtores, já é uma grande vitória. Sim. Conseguiram como Racing Point andar nessa batalha, e até antes como Force India. Mas chegaram até a vencer a corrida na Racing Point. Portanto, mas como a Aston Martin não têm conseguido, já é uma vitória se o conseguirem. Se lutarem por um top 3 no Campeonato de Construtores, é uma vitória ainda maior. Se o Fernando Alonso e o Lance Stroll conseguirem pódios e vitórias, esse elan ainda será maior. Portanto, acho que a Aston Martin começa com o pé direito, ao contrário do ano passado em que começou com o pé para trás. Agora não, começou com o pé direito, eu quase diria que começou com os 2 pés. E 2 pés a mostrar a sua competitividade. Para mim foi a grande surpresa pela positiva dos testes, como a Mercedes foi, não totalmente pela negativa, mas pela incapacidade de mostrar que afinal a decisão de manter o conceito era a melhor. Mas são testes. Exato. Aqui mais uma questão que eu tinha para te fazer, João. A McLaren vem de um ano complicado, ou seja, depois de um 2020, aliás, de um 2021, onde o carro se mostrou bastante competitivo. 2022, sobretudo pela diferença de pontos entre os pilotos, levou a equipa a acabar na 5ª posição do campeonato. Mas, por aquilo que vimos, ou aparentemente vimos nos testes de pré-temporada, este McLaren não será tão competitivo como aparentava ser no ano passado. Vimos os pilotos, tanto Oscar Piastri como Lando Norris, a batalhar com o carro. Será este um carro difícil para Oscar Piastri, que apesar de ter sido campeão de Fórmula 2 e Fórmula 3, será este um carro difícil para que ele possa mostrar todo o seu potencial? E terá a McLaren feito bem em rescindir contrato com Daniel Ricciardo, um piloto com muita experiência, onde o feedback para o desenvolvimento do carro será a chave para o evoluir dos tempos durante esta temporada? Relativamente ao Daniel Ricciardo e à escolha do Oscar Piastri, acho que o Daniel Ricciardo, por aquilo que tem mostrado ao longo da sua carreira, não é propriamente o melhor piloto para desenvolver carros. Mostrou isso muitas vezes. O Oscar Piastri é um rookie, tem pouca experiência em Fórmula 1, mas tem um passado nas competições, nas fórmulas de acesso à Fórmula 1, nas fórmulas de promoção, incrível. Ganhou tudo o que havia para ganhar. E, portanto, digamos que saber pilotar, ninguém duvida que o Oscar Piastri sabe fazer. E sabe fazer acima da média, muito acima da média. Verdade que chega uma equipa que tem um carro que deu problemas. Mas se pensarmos bem, o ano passado, a McLaren também deu problemas no início da época. No Bahrein lutava no final do pelotão, na segunda corrida em Jeddah continuava no final do pelotão, em Melbourne já estava um bocadinho mais em cima e em Imola o Lando Norris foi ao pódio. Portanto, a McLaren tem no seu know-how de competição a capacidade para dar a volta por cima. Resta saber se este problema do MCL 60 é pior do que o carro do ano passado. Há um problema notório e é preciso ser resolvido. Não parece que eles tenham feito sandbagging, não, nada. Acho que houve mesmo um problema. Quanto tempo vai demorar a resolver o problema, não sabemos. Será a base suficientemente boa e é um problema pontual, como pareceu ser no carro do ano passado, com os travões primeiro, e depois percebeu-se que havia outros problemas. Mas mesmo assim, eles foram a única marca, fora as 3 primeiras, que conseguiu um pódio, e andaram na luta pelo 4º lugar no campeonato até à última corrida. Perderam apenas para a Alpine na reta final. Vamos ver se a McLaren consegue repetir a graça, mas mais uma vez começa com o pé atrás.
E esse é o problema para a McLaren. E para todas as equipas que começam com o pé atrás. A Mercedes temos de pôr mais ou menos na mesma posição, ainda que o carro tenha mostrado muito mais competitividade que o McLaren. Portanto, não sei se o Lando Norris e o Oscar Piastri terão a vida fácil. E claro que para um rookie era preferível sentar-se num carro competitivo em que ele tivesse de se preocupar em fazer apenas e só, quase apenas e só, aquilo que sabe fazer e muito bem, que é guiar depressa, do que estar preocupado em desenvolver um carro, em encontrar os problemas desse carro, em ajudar a equipa a encontrar as soluções para resolver esses problemas. Mas achas que esta será a dupla certa para a McLaren nesta temporada? Lá está, tendo em conta estes problemas, sobretudo que se adivinham no início da temporada. Pelo que pareceu, a McLaren está outra vez com problemas nos travões, no arrefecimento dos travões. E não só, tem um problema, por exemplo, a nível da estrutura de carbono naquelas aletas por cima das rodas dianteiras. As equipas foram à procura. Havia quem brincasse e dissesse que estes Fórmula 1 eram feitos em Narragansett. Narragansett é uma baía ao pé de Newport, é a pátria da vela nos Estados Unidos, e onde estão os principais construtores de velas de carbono para os barcos à vela de competição, que são feitas em carbono. E eles diziam, bom, aquele carbono que estes carros têm, vimos aquela situação do Ferrari de fazer uma bolha ao contrário no bico, que aquilo, era uma folhinha de carbono e já não uma estrutura de carbono. Claro que é um exagero, obviamente, e uma brincadeira, mas as equipas foram à procura todas de menos peso no carro, que era um problema que vinha do ano passado. Estes carros parece todos eles já estão abaixo do peso mínimo, ou seja, já se pode pôr lastros, já se pode adaptar o carro às necessidades em termos de centro de gravidade que melhor servem os pilotos e o próprio carro. Vamos ver, acho que a dupla, vamos pensar assim, se houvesse um Hamilton na McLaren, seria mais fácil a McLaren dar a volta por cima? Se calhar sim, mas vamos esperar que o Oscar Piastri e o Lando Norris consigam ter essa capacidade como pilotos. Ninguém duvida de um e de outro, até porque tiveram nas fórmulas digamos que uma progressão incrível, os resultados incríveis, até mais o Piastri que o Lando, mas o Lando entrou na Fórmula 1 e mostrou de imediato ao que vinha, não é? Sem problema nenhum. Vamos esperar que o Oscar consiga mostrar isso também. Não será fácil, mas acho que ele, em termos de pilotagem, tem capacidade para isso e para muito mais. João, e apesar destes problemas todos aqui que falamos pontualmente, a fiabilidade esteve em alta nestes testes de pré-temporada. Nunca se tinham rodado tantos quilómetros em apenas 3 dias. É certo que é a primeira temporada em que apenas há uma sessão de testes de pré-temporada, mas durante estes 3 dias rodaram-se mais quilómetros do que em quaisquer outros testes. Achas que isto é um bom sinal para as equipas, ou seja, que já estão bem ambientadas estes motores V6 híbridos? Achas que podem apertar um bocadinho mais o parafuso e estes fios dos motores e fazer com que estes carros sejam ainda mais rápidos do que o ano passado, quase aproximando-se em alguns grandes prémios mais dos tempos feitos por volta dos carros de 2021? Há uma coisa que me pareceu clara: estes carros vão ser mais rápidos que os de 2022 em quase todas as pistas. Isso parece-me que vai ser uma realidade, apesar de terem perdido apoio, de terem de estar mais altos e de ser mais difícil de selar o fundo no solo, e por isso, digamos que o efeito sol debaixo do carro, na zona do assoalho, como dizem os nossos amigos brasileiros, do fundo, será mais difícil de conseguir, mas os carros têm mais aerodinâmica superior. As equipas perceberam que não precisavam ter tanto efeito de solo e pensar só no efeito solo. Havia quem pusesse as coisas a este nível. Os carros do ano passado tinham 70% de efeito solo, 30% de efeito aerodinâmico superior, vamos chamar assim. Este ano estarão nos 60-40. E parece ser esse o caminho certo. E estão muito mais capazes de encaminhar, sem perturbações, o ar limpo para a asa posterior, para criar apoio não superior na asa, mas digamos apoio médio, e para além disso ter o apoio dos tratores, ter o apoio dos túneis Venturi. E acho que se conseguiu, as equipas perceberam que precisavam, por exemplo, de fazer capôs motores mais estreitos, e isso obriga a outra coisa, que é, digamos, a tornar os motores ainda mais compactos. E para mim esse é o grande segredo desta Fórmula 1. Nós vimos algumas imagens do Honda montado no Red Bull sem o capô motor, e a pessoa olha para aquilo, mas como é que é possível eles fazerem o packaging daquele motor daquela maneira? Como é que os radiadores estão por cima do motor? Nós sempre achamos que os radiadores têm de dar ar frio ao motor e, portanto, em cima do motor o ar dissipa-se subindo, não é? Mas não, a verdade é que eles estão lá e funcionam. São alguns segredos destes Fórmula 1 muito engraçados, onde aquilo que está para dentro da carroceria, por vezes, é muito mais importante do que está para fora da carroceria. Mas acho que a fiabilidade vai marcar presença. Hoje em dia, a tecnologia que está à disposição das equipas permite esse mesmo.
já não se inventa. Já não há experimentação. Ou há, mas há experimentação feita em casa, em simulação. E depois, e até porque existe este teste orçamental, já não se fazem 50 desenvolvimentos ou 50 ideias, fazem-se peças e depois tenta-se ver na pista se elas funcionam. Não. Se calhar dessas 50, usam-se 3 para irem até à pista. O resto fica no computador, na simulação, em CFD e em outras simulações. E essa é a grande vantagem que eu acho que a tecnologia nos trouxe, é a fiabilidade. Os carros poderem fazer como fizeram-se 21 mil quilómetros, ou seja, fizeram-se 3 temporadas. É como se um carro fizesse todas as provas, 23, todas as voltas de um grande prémio em 3 temporadas. Claro que estamos a falar de 20 pilotos que fizeram isso no total, mas mesmo assim é impressionante, com pouquíssimos problemas. Tivemos muito poucas bandeiras vermelhas, tivemos muito poucos problemas carros parados em pista, sim, graves, sim, sim. De reboque, ir ao reboque, pôde-se rodar muito, por isso mesmo também. Acho que nesse aspecto a temporada de Fórmula 1 promete. João, e para finalizar, perguntava-te aqui uma espécie de um bingo da Fórmula 1. Quais é que são as tuas 3 principais apostas para esta temporada? Se tu tivesses que apostar em 3 factos que vão acontecer durante esta temporada, quais é que seriam assim os 3 chavões principais? Ver como é que o pelotão se define, se de facto há 2 equipas, Ferrari e Red Bull, que estão mais distantes, se há 2 equipas que estão ali um bocadinho na terra de ninguém, Mercedes e Aston Martin, e depois há um outro pelotão, vamos chamar ao pelotão 1,5, Mercedes e Aston Martin, depois o segundo pelotão estará mais próximo. Eu acredito que para já estará assim, mas acho que vai haver desenvolvimentos e a possibilidade de fazer desenvolvimentos ao longo da temporada vai se calhar baralhar e dar, sobretudo no segundo pelotão. Não acredito que venha a surgir uma surpresa enorme e que haja equipas que nesta altura estão no segundo pelotão a vir a ganhar grandes prémios, a não ser por um acaso. Não acredito. Vai ser interessante perceber como é que as equipas vão lidar com os 23 grandes prémios, até na perspectiva de vermos a crítica relativamente ao cansaço do pessoal e ver como é que isso nos abre a porta a todos para termos 24 ou 25, parece ser o limite. Estou muito expectante relativamente àquilo que será o Grande Prémio em Las Vegas, na perspectiva de perceber se é melhor do que Miami, porque na minha opinião Miami foi um fracasso, ou se é ainda pior do que Miami. Eu gosto mais desta pista no papel do que gostei da pista de Miami, mas até nós abrirmos, digamos, a melancia, não sabemos se a coisa está, ou o melão, não sabemos se a coisa está boa ou não. Outro facto que eu estou muito expectante, ver como será a dinâmica dos 2 pilotos da Ferrari e ver como será a dinâmica dos 2 pilotos da Red Bull. Se o Sérgio Pérez vai ter outra vez a função de lugar-tenente que teve no ano passado, se não vai querer mais do que isso. E depois ver se na Ferrari, o Fred Vasseur, se a Ferrari estiver muito competitiva, consegue a determinada altura dizer a um ou ao outro, ao Charles ou ao Carlos, vocês têm de ser aguadeiro do outro. Portanto, estou muito expectante, acho que é por aí que as coisas vão acontecer. E estou expectante com outra coisa, que é saber se, já se sabe que a Andretti já foi buscar os papéis para apresentar a sua 11ª candidatura à 11ª equipa, se vai mesmo surgir outra candidatura ou outras candidaturas e se em 2025 nós vamos mesmo ter mais do que 20 carros na grelha. Eu acho que não é uma necessidade absoluta, mas é uma necessidade premente. Sim, para nós fãs, quantos mais, melhor. Claro. João, estão lançados os dados para a temporada de 2023 da Fórmula 1, que se acendam as luzes. João, obrigado uma vez mais pela tua presença. Agradeço também lá em casa a todos os que nos assistiram. Nós, estou certo que vamos ficar agarrados ao sofá a assistir esta temporada. O João vai estar dentro da cabine agarrado aos microfones da Sport TV a comentar mais uma temporada. Agradeço a todos por terem assistido e uma boa temporada 2023 da Fórmula 1. Até ao próximo vídeo do Stand Virtual.